Oi, gente. Oi para quem está chegando. Oi, Tudo Pro. bem? Oi. Demorou um pouquinho para entrar hoje, né? A Pro estava na outra sala e saiu correndo para chegar aqui, porque eles não paravam de falar. Oi, Pro. Tudo bem? Oi, Pro. Oi. Oi, Isa. Oi, Antonella, Lavínia, Victor, tudo bem com vocês? Oi, Tiago. Oi, Soraya. Oi, Pro. Oi, Oi, Pro. Ju. Oi, Agatha. Oi, Natália. Oi. Pro. Oi, Lavínia. E aí, tudo bem? Olha que gostoso. Todo mundo chegando por aqui. Já fizeram aula de hoje de ciência? Sim. Já. Oi, Antonella. Tudo Sim. bem? Depois? Então tá bom. A gente conversa bastante sobre o assunto hoje. Olha, a Natália tá de cabeça para baixo. Meu Deus, como ela fez isso? É só ir girando um negócio que tem no computador. Só ir girando o negócio. É porque onde você coloca esse plano de fundo, no meu aparece Oi, esse negócio de Oiê. graus. Daí você vai ponta girando e cabeça. você vai mudando. Que legal. Muito legal, hein? De ponta cabeça. É. Então vamos lá. Vamos começar nossa aula de hoje. Tem mais alguns chegando, mas eles vão entrando aí. Entrem e fiquem à vontade, né? Prestem atenção. Então, hoje nós vamos corrigir a semana 6 e a gente vai falar sobre a semana 7. Aí tem algumas coisas que eu vou explicar para vocês sobre essa semana. Hoje. Atividades. Então, eu vou compartilhar primeiro a avaliativa da semana 6 para a gente corrigir. Pessoal, deixa eu só fazer uma pergunta. Quando vocês fizerem, fazer uma pergunta não, dar uma orientação. Quando vocês fizerem a avaliativa, conferem se vocês já enviaram, porque às vezes você termina e não enviou ainda. E aí quando a Pro vai pegar a nota, não tá com nota lá, mas vocês já fizeram. Então tem que ir lá, voltar lá e enviar, tá? Senão quando você voltar, ela tá assim, que você já respondeu algumas coisas, mas fica travado que não foi enviado ainda. Então você tem que ir lá e enviar, tá? Então, não esqueçam de fazer isso, todo mundo conferindo se já está tudo certinho, entra lá e vê se vocês realmente fizeram, se enviaram todas, porque depois fica corrido na semana que a Pro vai pegar as notas. Lembrando que as 4 primeiras avaliativas valeram como a nota da P1. Lembra que se a gente estivesse na escola tinha prova 1 e prova 2, né? E as de agora vão valer como a nota da P2, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a semana 6, o gabarito, para a gente fazer a correção aqui dessa atividade. Então, vamos lá. A atividade da semana 6 fala assim, ó. A teoria descoberta por Isaac Newton através da observação de uma maçã que caiu de uma árvore demonstra que existe força de atração e que os objetos sempre serão puxados para o centro da Terra. Essa teoria explica a órbita dos planetas em volta do Sol e diz que quanto maior a massa de um objeto, maior o poder de atração que ele exercerá sobre o outro de massa menor. Essa teoria é chamada de lei da gravidade. Então, sobre a lei da gravidade, relembrando, não podemos esquecer que quanto maior um objeto, maior o poder de atração que ele exerce sobre o outro. Então, quanto maior um objeto, né, maior a gravidade, tá? Por isso que a Terra exerce gravidade sobre a Lua, porque a Terra é maior que a Lua, e o Sol exerce gravidade sobre a Terra e sobre os outros planetas, porque ele é bem maior. Tá bom? Então, agora aqui observe a imagem. Aqui tem uma imagem que você vê o Sol e você vê a Terra. Não é que existem 4 planetas Terra, você vê a Terra em 4 momentos, né? Durante esse movimento de translação, durante esse giro que ela dá ao redor do Sol. E a gente vê aí bem marcado o inverno, a primavera, o verão e o outono, que ocorrem, que são as 4 estações do ano. Então, responda, o movimento no qual a Terra demora 365 dias e 6 horas para dar uma volta ao redor do Sol, produz o quê, né? Aí temos aqui as alternativas. E aí, esse movimento produz, então, variações no clima e temperatura, dando origem às estações do ano, não é isso? Então, esse movimento, que é o movimento de translação,
produz essas variações no clima e na temperatura e dá origem ao movimento e dá origem às estações do ano. Uma coisa interessante aqui, ó, que eu quero que vocês observem bem nessa imagem, que eu falo para vocês na videoaula, que o movimento da Terra ao redor do Sol é uma elipse, ou seja, não é um círculo exato. Imagina um círculo achatado. Aqui você consegue ver bem, olha. Então, olha só, você consegue ver que aqui tem menos distância e aqui tem mais distância. Então, você consegue perceber bem esse movimento. Agora aqui, ó, a 3. Quando é inverno no hemisfério sul, é verão no hemisfério norte. E assim, hemisfério norte e sul estão sempre em estações inversas. Isso ocorre devido a... Então, essa daqui está falando o seguinte, que quando em um hemisfério, ou seja, né, se no lado de baixo do nosso planeta é inverno, o lado de cima é verão. E assim também, se for inverno no lado de cima, vai ser verão no lado de baixo do nosso planeta, no hemisfério sul e no hemisfério norte, as estações são inversas. Então, a pergunta é, né? Isso ocorre devido a... Então, ocorre devido à inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol, né? Então, por isso que tem essa diferença de estação. As 4 estações, elas acontecem em todo o planeta, mas elas acontecem em momentos diferentes, principalmente em relação aos hemisférios. A 4 fala assim, ó. O movimento na qual a Terra gira como um peão é o movimento de rotação. O que aconteceria se a Terra parasse de girar em torno do seu eixo? Então, aqui nós temos uma imagem, né, da Terra. Rita, não seria possível. Oi? Põe o microfone mais longe para falar. Ó, nós temos... A Pro não entendeu o que ela falou. Quer falar de novo? Quem falou, quer falar de novo para eu entender? Não? Então, tá bom. Então, olha só, nós temos aqui, ó, o planeta Terra e nós temos o Sol. Então, está explícito que quando uma parte da Terra está virada para o Sol é dia e a outra parte, então, que está do lado oposto é noite. E aí, o que aconteceria, né, se nós não tivéssemos o movimento de rotação? Porque conforme vai girando, tem até o eixo imaginário desenhado ali, conforme vai girando, então, vai alternando noite e dia, né? Aquela parte que está à noite agora lá no desenho, conforme girar, ela vai ficar em frente do Sol e vai ser dia. E essa parte que era dia vai ser noite. Isso nós já aprendemos desde o 2º ano que existe o movimento de rotação e translação. Mas o que aconteceria se não existisse, então, o movimento de rotação? Olha só o que aconteceria. Se não existisse esse movimento, de um lado do planeta seria sempre dia, com altas temperaturas, e do outro lado seria sempre noite e muito frio. A vida na Terra seria impossível, porque se a gente ficasse parado assim, ó, o tempo todo parado, imagina que onde o sol está batendo, estaria batendo sol o tempo todo batendo sol, então a temperatura ia ser muito alta. E lá onde onde está do outro lado, ia ser sempre noite e ia acabar ficando muito gelado. Então seria impossível a vida no planeta. A 5 fala assim, ó, a força gravitacional é apontada também como sendo o motivo pelo qual. E aí a resposta é, né, as águas do oceano da Terra, dos oceanos da Terra não se despejam e nem o oxigênio se dispersa no universo. Então é por causa da força gravitacional que os nossos oceanos não se despejam, né? Por que a água fica ali? Porque tem a gravidade da Terra, que puxa tudo para o centro do planeta. Então, essa força de gravidade puxa tudo para o centro do planeta, por isso os oceanos não se despejam e nem o oxigênio que nós respiramos, ele não se dispersa o universo afora, porque a gravidade também retém esse oxigênio ali no nosso planeta, tá? Na aula de hoje ainda, nós vamos falar um pouquinho sobre a gravidade da Lua e que ela também exerce uma certa influência sobre os oceanos, mas a influência da Lua é menor que a influência da Terra, né? Por isso, de qualquer forma, a Lua não consegue puxar a água para ela, mas ela consegue sim exercer um pouco de força sobre as águas, e aí por isso tem maré baixa e maré alta, e a professora já vai falar sobre isso na aula, tá bom? Deu para entender, então? A avaliativa da semana passada não estava difícil, estava até bem fácil, né? E aí, na aula de hoje, então,
que é a aula da semana 7. Nós vamos lá para a aula da semana 7, vou explicar algumas coisas para vocês. Aqui, semana 7, deixa eu ver. Na aula da semana 7, a gente começou lá na página 43 da apostila. E aí você fala assim, nossa, a professora falou um negócio no começo do vídeo, depois ela não falou mais nada, que esquisito. Vou explicar para vocês. Lá na página 43, a professora falou que vocês tinham que pesquisar sobre equinócio e solstício. Está lá no vídeo dessa semana, para quem já assistiu o vídeo dessa semana. Então, pega aí a página 43 da sua apostila e vai estar escrito assim, né? Ó, objetivo, né? Hora de investigar, equinócio e solstício. Vamos entender? Objetivo, compreender e reconhecer o que é equinócio e o que é solstício. Proposta, por meio de pesquisa na internet, em livros ou revistas científicas, descrever esse fenômeno da natureza relacionado aos movimentos da Terra. Material, folha cartonada disponível na seção Brincar e Aprender. Uma página que será para pesquisa escrita e a outra para colagem de imagens ou ilustrações feitas pelo aluno. Participantes, é uma atividade individual. E aqui tinha uma data de entrega que, na verdade, a professora vai falar para vocês na semana que vem estarem com essa pesquisa pronta, tá? Por quê? Essa pesquisa foi passada na aula dessa semana, então fica para vocês entregarem na semana que vem. Quem já fez a pesquisa e já achou a folha cartonada lá da apostila? Vale ponto, Quem? Pro. Vai valer ponto, sim, que a Pro vai pedir para vocês enviarem, tá? E também, o propósito é vocês... Oi? Só tinha uma folha, então eu desenhei e escrevi na mesma folha. Tá, deixa eu ver aqui, como é que tá? Ah, deixa eu ver. Aqui. Como é que tá lá no... Vocês estão vendo o compartilhamento da Pro? Sim? Sim. Deixa eu ver se eu acho aqui no livro da Pro como é que tava essa folha. Nossa, quanta coisa. Depois da lição de casa, aí tem essas partes, ó. Era essa folha aqui, acho que só tinha uma mesmo, né, no de vocês, ó. Equinócio e solstício, vamos entender? É isso aqui, essa parte aqui, tá? Que vocês tinham que pegar essa folha e vocês vão fazer a pesquisa de vocês aí, certo? Ô, Pro, tem que desenhar? Então, a proposta é desenhar ou colar imagens. Então, se você quiser colar uma imagem, encontrei na internet, tenho como imprimir, tem uma revista aqui em casa que tem, tudo bem. Se não, Tá. faz um desenho sobre isso. Então, deixa eu interromper aqui que a gente vai voltar lá na aula. Então, qual que era a proposta dessa pesquisa? A proposta era você pesquisar na internet ou em livros e revistas onde você tem para pesquisar o que é equinócio, o que é solstício. E na aula que vem a gente vai falar sobre isso. Então, a princípio, vocês pesquisem, cheguem às suas conclusões e depois a gente completa essas informações que vocês já encontraram e a gente debate o assunto. E assim vocês já sabem um pouquinho sobre isso. Então, utilizem aquela folha cartonada que eu mostrei para vocês e pode desenhar ou colar alguma imagem lá, tá? Então, vamos voltar lá na aula de hoje. Deu para entender já o que era para fazer no começo. E aí a professora realmente não falou mais no assunto, porque vai ser assunto da próxima aula, da próxima videoaula. E aí nós vamos falar mais sobre isso. Agora, na página 44 da sua apostila, aí falava assim, ó, a Lua, né? Começava a falar sobre a Lua. Então, essa semana, nós fomos até a Lua e fomos entender bastante sobre a Lua. E vamos ainda, em algumas aulas, entender outros fenômenos, outras coisas relacionadas à Lua. Então, fala assim, ó, a Lua orbita o planeta Terra desde a formação dele. O que os cientistas acreditam? Que a Lua é um pedaço da Terra que se soltou, né? Ou teria sido algo da explosão do Big Bang que ficou ali na órbita da Terra pelo fato de que a Terra é maior que a Lua, por isso a Terra que exerce influência sobre a Lua. Então, a Lua, ela possui uma crosta rochosa. Ela é formada de rocha, assim como a Terra. Lembra que nós estudamos sobre a litosfera, que é uma camada da Terra, que é a camada rochosa? A Lua também tem uma crosta rochosa, né? Então, a superfície dela é rocha. E ela tem cerca de 1/3 do tamanho da Terra.
que significa 1/3 em linguagem matemática? Do que nós estamos falando? Se nós estamos falando aqui de 1/3, nós temos uma fração, não é? Que fração é essa? Toda fração é uma divisão. Que divisão nós estamos falando? Imagine você que nós pegamos o nosso planeta Terra, dividimos ele em 3 partes e pegamos quantas partes? Uma. Uma parte é o tamanho da Lua. O planeta Terra dividido em 3 partes, você considera uma parte, é o tamanho da Lua. Então, ela é bem menor que o planeta Terra e ela está lá, então, na órbita da Terra. Ela possui muitas crateras. Aqui tem a imagem que você consegue ver a cratera da Lua. Se você olhar numa noite de lua cheia e você observar mesmo a olho nu, é possível você conseguir identificar as crateras da Lua, assim como as manchas lunares, que são bem fáceis da gente visualizar a olho nu. Se você tiver, então, um telescópio, você vai ver com perfeição essas grandes crateras que a Lua tem. Então, são buracos imensos. E por que ela tem essas crateras, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Ela está a uma distância de 384 mil quilômetros da Terra. Ela não tem água e não tem atualmente nenhum vulcão e nem atmosfera. A Lua, ela tem um núcleo sólido. Oi? Eu vi uma coisa num aplicativo que eu tenho, que era assim, o planeta e a Lua. E aí o planeta estava espremendo uma espinha, e a Lua falou assim, nossa, planeta, agora está espremendo um vulcão, que aí quando ele estava espremendo seria um vulcão. Ah, interessante. Seria como se fosse o vulcão, é a espinha do planeta. Ai, que coisa. Então, e olha só. Aí os cientistas, eles falam que hoje não tem vulcão na Lua, mas que já houve atividade vulcânica na Lua. Vamos explicar, vamos entender o que é isso. Então, nós temos lá as crateras e os mares lunares. Os mares lunares são as manchas da Lua. Então, a Lua tem as manchas e tem essas imensas crateras. Os cientistas acreditam que é resultado, né, de choque com corpos celestes que estavam no espaço, que colidiram, pode ser asteroides, grandes meteoros que colidiram com a Lua. Quando a gente olha realmente para os buraquinhos da Lua, dá a entender que foi algo que caiu ali, né, na Lua. Então, esses corpos celestes, poderia ser até mesmo como uma chuva, né, de meteoros ou de asteroides que foi ali para a superfície da Lua e que causou esse impacto na Lua, né, essa explosão. E duas coisas aconteceram. Então, formou grandes crateras, né, esburacou a Lua, formando grandes crateras. E também essa explosão, toda explosão gera calor. E esse calor gerado teria derretido as rochas lunares. Então, formou uma lava sobre a superfície da Lua. E essa lava, quando se solidificou, ficou formando, então, essas manchas que nós temos na Lua, que são chamados de mares lunares. Esses mares lunares não quer dizer que é água, quer dizer que um dia isso foi lava, foi rocha derretida, mas que hoje já se solidificou, mas ficou com esse nome de mares lunares. Então, as manchas da Lua e as crateras têm a mesma explicação, que seria esse choque, né, com corpos celestes que colidiram com a Lua, formando, então, as duas coisas. Aí aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a força da Lua, sobre o campo gravitacional. E aí, vocês já ouviram falar, alguém aqui já ouviu? Alguém da sua família, às vezes a vovó, a mamãe, algum parente, fala assim, é a força da Lua. A gente tem que cortar o cabelo só na Lua crescente para o cabelo crescer. Se cortar, alguém já ouviu essa história? Na outra sala eles já tinham ouvido. Nunca ouviram nessa sala? Tem gente que fala assim, eu não. Não. Oi? Não. É o meu irmão. Seu irmão. Oi, tudo bem? Ó, peraí, te mando. Cadê o seu irmão? Todo mundo com a câmera ligada, hein? Ué, cadê a Lavínia que eu não tô achando? Oi, tá aqui. Oi, tudo bem? Que bonitinho, tá estudando também. Então, olha só, algumas pessoas acreditam, né, que a Lua tem grande influência sobre a humanidade, sobre as pessoas. Vocês sabem que acredita-se até que a Lua ela influencia no parto das mulheres quando o bebezinho vai nascer.
E aí tem algumas coisas que podem não ser verdadeiras e tem outras coisas que são verdadeiras. Então, quando se fala também, né, essa questão que eu estou falando para vocês do cabelo, tem muita gente que só corta o cabelo na lua crescente, porque falam que o cabelo cresce mais. Se cortar na lua cheia, o cabelo vai ficar cheio. Se cortar na lua minguante, o cabelo não cresce, né? Tem umas histórias assim. Quem quer que nasça mais cabelo tem que cortar na lua nova, Mas porque que daí vai cortar estar à noite cabelo? Hã? Mas como que vai saber, tipo, qual que é a lua todos os dias? Tipo, vai cortar Mas cabelo à noite? então, na verdade, quando a gente acompanha as fases da Lua, como que vai saber, né? Tem que ser à noite. Quando a gente acompanha as fases da Lua, que tem uma aula mais para frente, que a professora fala sobre isso também, a gente vai ver, acho que até nessa aula da semana 7 a professora já falou, que a professora fez experiência lá com a Lua cheia. A Lua muda toda semana. Então, de 7 em 7 dias, a Lua vai mudar. Então, nós temos as fases dela. A lua está nova quando nós não estamos enxergando ela, que na verdade ela está lá no céu, só que ela não está refletindo a luz solar, por isso a gente não está enxergando ela, né? Aí quando a lua começa, o sol começa a refletir sobre ela, para nós é como se ela estivesse crescendo. Então parece que a lua está mudando de forma, mas na verdade é porque nós estamos enxergando a reflexão da luz solar na lua. E aí tem a lua crescente. Depois a lua vai ficar cheia quando nós estamos enxergando totalmente, né? A lua, então nós vemos a lua cheia e depois a lua começa como que diminuir de tamanho, mas hoje nós sabemos, os antigos até achavam que a lua sumia, desaparecia, diminuía de tamanho, que alguém tinha ido lá morder um pedaço da lua, mas hoje nós sabemos que não, que é a questão da luz solar na lua. Mas se a gente observar sempre, Lavínia, e as pessoas, principalmente as pessoas mais antigas, elas eram muito ligadas em observar as fases da lua. Então, se a gente observar sempre, a gente vai ver que toda semana a lua está mudando, né? Então, mesmo que não esteja à noite, a gente sabe como a lua estava no dia anterior. Então, as pessoas mais antigas, por quê? Porque elas utilizavam o conhecimento das fases da lua para plantar. E até hoje isso é muito importante. Nas plantações tem muito a ver. Aí já não é crendice, não é superstição. Porque a gente tem que separar algumas coisas que fazem parte da superstição, da crença das pessoas, do senso comum, que a gente chama. Quando a gente fala de senso comum, quer dizer que não é científico. Não é que os cientistas descobriram, é que o povo acredita. Senso comum não tem respaldo científico. Mas algumas coisas a ciência também prova e nos explica por quê, né? E aí, quando é científico, é diferente. Então, sobre a força da Lua, tem coisas que podem não ter explicação, mas algumas outras coisas têm uma explicação científica e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Sobre essa tal força da Lua, que os antigos chamavam assim, que na verdade é o campo gravitacional da Lua. Que influência esse campo gravitacional da Lua pode ter sobre o nosso planeta? Lembra que a gente falou que o planeta Terra é maior que a Lua é 1/3 do planeta, e a gente aprendeu na aula passada, era a primeira pergunta lá da avaliativa, né, sobre a lei da gravidade, a força gravitacional. A gente aprendeu que quanto maior a massa, maior a gravidade que ela exerce. Não foi isso que a gente aprendeu? Quanto maior a massa, maior a gravidade que ela exerce. Então, nós sabemos, a gente está bem no comecinho ainda. Página 45, 44. Ainda tem bastante coisa para eu falar nessa aula. E aí, quando a gente fala sobre isso, né, que então a Terra exerce esse poder, essa gravidade sobre a Lua, porque não é a Lua que está girando ao redor da Terra, então a Terra está atraindo a Lua para a sua órbita. Porém, a Lua também tem gravidade e ela também exerce um tanto dessa gravidade sobre a Terra, só que a gravidade dela é cerca de 15% da gravidade da Terra. Então, a gravidade da Lua é cerca de 15%. Então, quem tem mais gravidade? A Terra ou a Lua? Pronto. Oi? Não é para responder, mas é porque, por exemplo, que nem a Lavínia perguntou, eu não sei se isso vale para alguma coisa, mas lá no cantinho geralmente no cantinho dos calendários, por exemplo, aqui tem qual dia que vai ser tal lua. Exatamente. Eu sei, professora.
Então, quem tem mais gravidade, a Terra ou a Lua? A Lua. A Lua, olha só, olha a Terra, porque olha o que nós falamos. Quanto maior a massa, maior a gravidade. Quem é maior? A Terra ou a Lua? A Terra. Terra. Então, a Sim, só Terra que se tivesse muita gravidade, a gente estaria voando, não? Não, se não tivesse gravidade, né? Se a gravidade, porque tá. a gravidade, ó, pensa comigo, a gravidade puxa a gente para o centro do planeta. Então a gravidade é a força, né, que nos puxa para o centro da Terra. Por isso que a gente fica em pé, por isso que a água do planeta não cai, né? Ela vai sendo puxada para o centro do planeta. Então ela fica ali, ela não vai se despejar no universo. O oxigênio é puxado para o centro do planeta. Então essa força gravitacional faz com que as coisas se mantenham no nosso planeta Terra. Então, quem tem maior gravidade entre a Terra e a Lua é a Terra. Porém, a Lua também tem gravidade e nós sentimos os efeitos dessa gravidade, só que ela é menor. Quem aqui já brincou de cabo de guerra? Já brincaram de cabo de guerra? Todo mundo aqui já Sim. brincou, não é? Então, Não, imagina, quase podemos. eu fico imaginando um cabo de guerra entre a Terra e a Lua. Só que quem é mais forte nesse cabo de guerra é a Terra, porque ela tem maior força gravitacional, por ela ter maior massa. Então, pensa bem, a Terra puxa a água para o centro do planeta. Então, a água fica ali, ela não se desprende. Mas a Lua tem aí 15% da gravidade da Terra, e essa gravidade da Lua também puxa um pouquinho a água para o lado dela. Mas não ao ponto da água se desprender. Não, a água não se desprende do nosso planeta. Mas essa força da Lua causa o efeito das marés. Quem aqui já foi na praia? O Pedro está lá na praia hoje, lá no plano de fundo dele. Quem aqui já foi na praia na época que a gente ia na praia e percebeu assim alguém falar: olha, a maré está subindo. Já viram isso? Às vezes a gente está lá assim, deitadão na areia da praia, na maior felicidade, e o mar estava bem longe, daqui a pouco o mar chegou perto da gente, a água já começa a bater. Molha todas as coisas, né? Olha todas as coisas, Acontece comigo. correndo, né? Como assim? O que é isso que acontece? Também já aconteceu comigo. É a tal da maré, a maré alta, a maré baixa. Às vezes a gente vai na praia num dia, daí quando a gente volta no outro dia cedo, a gente vê que a água, ela veio assim até na areia em um ponto que antes ela não estava naquele ponto da areia. Você vê que durante a noite ela chegou bem longe assim na areia, né? Por quê? Essa é a maré que a gente chama, é quando a maré sobe, né? Isso acontece devido à força gravitacional da Lua. Então imagine você que a Lua, né, puxa, né, um pouquinho dessa água, né, para si, devido a essa força gravitacional, mas não ao ponto de desprender a água do planeta. Apenas causa esse efeito aí na maré, né? A maré muda. E nós temos a maré alta e a maré baixa. E da mesma forma, nós não temos a maré de forma igual no planeta todo. Por quê? Porque existem os movimentos de rotação, de translação, a Lua também está em movimento, a Terra. Então, dessa mesma forma, nós não temos a mesma maré o tempo todo. A gravidade do Sol também influencia, tá, na maré. Mas a maior influência mesmo vem da Lua. A professora tinha deixado aqui um vídeo, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu vou até tentar passar para vocês. Se vocês não estiverem ouvindo, porque a outra turma falou que não conseguia ouvir o vídeo. Então, se vocês não estiverem ouvindo, a professora para e vocês acompanhem só as imagens, tá? E depois a gente conversa um pouquinho sobre o vídeo. Eu vou deixar tudo muito alto aqui para ver se vocês conseguem ouvir. Tá no máximo. Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Vocês conseguem ouvir o vídeo? A música ou não? Não conseguiram ouvir nada? Não. Não. Eu não ouço nada. Eu ouço ruídos, mas não ouço mais nada, não.
explicar aqui para vocês, né? O que esse vídeo está mostrando? Lá desde o começo, deixa eu tirar o som dele aqui, para mim não escutar também. Então, ó, aqui está falando do fenômeno das marés. Então, você está vendo o planeta Terra, e você está vendo a Lua, né? E você está vendo aí o Sol, e ele vai falar um pouquinho sobre a influência da gravidade da Lua, ó. Então, essa gravidade da Lua, tá vendo? Lembra que eu falei do exemplo do cabo de guerra? Ela não consegue puxar para si a água da Terra, mas ela faz com que a Terra, é como se a Terra esticasse um pouquinho, ó. Ele vai mostrando que é como se a Terra esticasse por causa dessa gravidade da Lua que acontece. E a Terra, ela vai girando também, como a gente pode ver, né? E aí, agora, ele vai mostrar um pouquinho do Sol, que o Sol também exerce influência, porque também exerce gravidade, e conforme a Lua vai mudando de lugar, né? Olha só, a Terra esticando de novo lá. É quando acontece a maré alta, ou quando acontece a maré baixa, né? Conforme vai mudando de lugar, vai mudando a maré, então, para maré alta ou maré baixa, por causa dessa força da gravidade da Lua. Então, era isso mais ou menos a explicação que eu queria que vocês entendessem aí, né? Sobre o nosso lindo planeta Terra e o que acontece em relação às marés, tá? Então, a Lua, ela exerce também força, né, gravitacional sobre a Terra, mas sempre lembrando que a força dela é bem menor. Por isso, ela não consegue puxar para si o planeta Terra, nem puxar para a órbita dela, ela que está na nossa órbita, mas ela consegue, de certa forma, assim, quase que meio que deformar um pouquinho a Terra, né? Vai achatando ali, vai puxando um pouco dessa água de forma que a maré sobe. Também na plantação que eu falei para vocês, que essa força gravitacional da Lua é importante, até mesmo quem planta, as pessoas que plantam tubérculos, né, que são as batatas, a mandioca, né, esse tipo de planta de raiz, tem tudo a ver a colheita com a força gravitacional da Lua. Então, por exemplo, eles plantam quando a Lua está minguante, né? Aliás, eles colhem quando a Lua está minguante, porque eles falam que nesse momento, né, a seiva da planta está mais concentrada na raiz. Então, esse é o momento melhor, que a raiz está mais saborosa para ser colhida. Então, também da mesma forma, quando vai plantar, tem a ver com a fase da Lua, que é importante, também com a estação do ano que está. Então, a plantação exige muita ciência nas plantações. As pessoas mais antigas que viviam da roça, né, que plantavam, que às vezes não tinham nem muito estudo, elas não tinham o estudo da escola, mas elas tinham muito conhecimento que passava de geração em geração, que um ia ensinando para o outro, e assim elas tinham muita sabedoria na hora de plantar, de colher, então exige muita ciência. Ô, professora! Oi, tudo bem? Então, vamos continuar aqui. Deu para entender essa parte, gente, da força gravitacional? Que a Lua também exerce. Então, quando você for lá na praia, que você vê a maré subindo, você já vai saber o que está acontecendo, né? E aí, que nem eu falei para vocês, nem tudo que as pessoas falam sobre a força da Lua pode ser verdade. Algumas coisas podem ser só crença popular, superstição. Como eu falei para vocês, o tal do senso comum, que senso comum é as coisas que as pessoas acreditam sem comprovação científica. Mas outras coisas são verdadeiras e têm comprovação científica. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a face oculta da Lua. Lembra que eu falei que tem um lado da Lua que nunca aparece para nós? Porque conforme a Terra vai girando, a Lua está na órbita da Terra, mas ela também gira, né? Ela tem ali um outro movimento também, ela vai se movimentando. Então, ela faz o movimento de rotação dela, a Terra também faz. Então, de uma forma que ela tem sempre uma face que está oculta. Da mesma forma, ela também está fazendo um movimento de translação, que ela também está girando ao redor do Sol junto com a Terra. E na próxima aula eu vou falar para vocês de um terceiro movimento da Lua, tá? Que é o movimento de revolução. Então, a Lua ela tem 3 movimentos, mas o terceiro, na próxima aula, a professora explica para vocês. Então, essa face da Lua é sempre oculta, é uma face que nós nunca vemos e que nós só temos algumas fotos assim, dessa face oculta,
porque os astronautas foram até lá antes daquela missão que levou eles a pisarem na Lua. Eles foram numa outra missão apenas para fotografar, para fazer imagens desse lado oculto da Lua, porque imagina que medo, né? Você ir lá, pisar na Lua sem nem saber o que tem do outro lado. Então, antes eles garantiram que não ia ter nenhuma surpresa. Foram lá, tiraram umas fotos, fizeram umas imagens e tempos depois foi a outra missão para pisar realmente na Lua, tá? Oi? Imagina eles pisarem na Lua e ir para o mundo inverso. Não entendi. Mundo inverso. Não, mas fala tudo que você falou, que eu não ouvi a frase. Imagina ele pisar na Lua e tá no mundo inverso. Ah, exatamente. Imagina só, né? Uma surpresa dessas. Então, olha só. A Lua, então, é chamada de satélite natural. Agora, a página 45, tá? Ela é um satélite natural do nosso planeta, que ela está na órbita da Terra. E da mesma forma, nós temos os satélites artificiais, né? O que são os satélites artificiais? São veículos espaciais, é como se fossem veículos espaciais não tripulados, que são colocados na órbita, né, de um planeta, né? Ou até mesmo na órbita de outro satélite, ou até na órbita do Sol. Então, o primeiro satélite artificial que foi lançado da Terra foi o Sputnik 1, lançado em 1957 pelos, então, soviéticos, né? Que hoje a gente falaria que são os russos, mas, na verdade, acontecia ali na época a União Soviética, né? Das repúblicas soviéticas. Então, os soviéticos foram os primeiros a lançarem um satélite. E para que servem os satélites? Esse ano, nós vimos um fenômeno no céu, que foi o lançamento de muitos satélites, né? De uma empresa de satélites que estavam lançando esses satélites para nos servir tecnologicamente, principalmente para a internet, segundo eles. Então, quem chegou a ver esse lançamento dos satélites, quando eles lançavam, a gente via no céu como se fossem estrelas andando, parecia que as estrelas estavam caminhando no céu. Então, a gente via uma sequência de estrelas passando, que na verdade não eram estrelas, eram satélites, tá? Eu tava conseguindo ver, era bem bonito. Então, qual que é a função desses satélites? Por que o homem insiste em colocar satélites artificiais na órbita da Terra? Gente, a Pro ia pegar uma foto que a Pro acabou não pegando para mostrar para vocês, mas se vocês pesquisarem no Google mesmo, se vocês colocarem assim, ó, satélites na órbita da Terra e pesquisar em imagens, vocês vão se surpreender quantos satélites já estão na órbita da Terra. A órbita da Terra está poluída de satélites, está repleta, lotada de satélites, que já falam assim que isso é um grande lixo cósmico, na verdade, né? Que nós estamos já mandando para fora do nosso planeta, porque hoje eles nos servem, mas um dia eles ficam obsoletos, alguns quebram, estragam. Então, hoje já existe uma preocupação com a ciência, da ciência também, o que fazer com esse lixo espacial que está lá fora do nosso planeta. Mas mesmo os satélites em funcionamento são muitos. Então, se vocês pesquisarem, vocês podem ver fotos desses satélites. Fala de novo, professora. Eu acabei de ver. Fala de novo o que é para pesquisar? Para você pesquisar os satélites ao redor da Terra. Então, você pode pesquisar assim, ó, satélites na órbita da Terra, tá? Nossa, professora, eu vi. Satélites artificiais. Satélites. Tem. Então, vocês vão pesquisar e vocês vão achar para vocês verem como está. Então, de vários países que lançam, de várias empresas, e na verdade hoje a gente meio que não vive mais sem esses satélites. Por quê? Nós estamos aqui hoje, olha, em uma conexão, né, de internet, nós estamos utilizando tecnologia e muita dessa tecnologia é graças ao satélite. É porque existem satélites lá. Então, eles servem para transmitir sinais, principalmente de televisão, rádio, GPS, telefone. Os satélites transmitem esses sinais, né? Eles são colocados lá longe na Terra e assim eles conseguem transmitir de lá o sinal para o nosso planeta para vários lugares. Então, eles transmitem sinais. Os satélites também observam a Terra e o próprio espaço. Então, tem satélites que estão fazendo outras observações, né, do espaço, mas eles também observam a Terra para realizar várias experiências. E eles permitem estudar as mudanças climáticas, né? Graças a essa observação que eles fazem,
Então, eles têm recursos lá para fotografar, para captar imagens. No vídeo até colocaram lá umas imagens de fundo, né? Então, o satélite ele fotografa, por exemplo, lá a floresta amazônica. E aí ele vê hoje o tanto de árvores que tem. Daqui a um mês ele vai fotografar de novo e vai dar para a gente ver se essas árvores diminuíram, se aumentaram, se houve mais desmatamento, se houve menos. Então, eles fazem essas imagens que nos ajudam também, né, a ver, estudar as mudanças climáticas. Eles fotografam, então, as geleiras, e aí daqui a pouco percebe-se que algumas geleiras já estão derretendo, que tem mais água do que gelo. Então, tudo isso, eles estão ali fotografando, captando imagens, nos ajudando com isso. Eles também ajudam na previsão do tempo. Então, quando você assiste o jornal, que tem aquela moça que adivinha se vai chover, se não vai chover, se vai fazer sol, de onde que vem tanta adivinhação daquela moça? Na verdade, não é adivinhação, né? Na verdade, é tecnologia. Então, são as fotos desses satélites também, essas Amanhã vai imagens. chover, depois não vai chover. Que eles conseguem, mas por quê? Porque acontecem mudanças climáticas também. Então, eles conseguem lá olhar, né, pela imagem, eles percebem que está vindo uma frente fria. E de repente, às vezes ela até explica no outro dia, né, Lavínia? Olha, aconteceu que veio não sei o que lá e desviou para o oceano a frente fria que ia chegar aqui. Então acabou não chegando porque desviou para o oceano, veio uma corrente de ar quente, não é? Então, quando às vezes eles fazem mesmo lá uma previsão, quando não dá certo, normalmente explica por quê, o que aconteceu. Mas tudo isso é graças aos satélites. Se eu não me Porque engano, a muita gente fica NASA... brava, né? Fala, nossa, vai chover, e não chove. É verdade. A NASA disponibiliza a previsão do tempo e é uma das previsões mais confiáveis que nós temos no planeta. Então, até mesmo as empresas de aviação, elas olham pelo site da NASA para poder fazer lá, né, a carta de voo e tudo mais. Elas olham pelo site da NASA para saber o que vai acontecer. É possível você ver a previsão até para alguns dias a mais. Então, você quer viajar semana que vem, você vai lá ver o que a NASA está prevendo, os satélites da NASA, para você saber qual é a previsão do tempo. Pode falar. E também, às vezes, não é nem o... Assim, pode ser também. Que o clima mesmo que engana a gente, né? Porque, por exemplo, uma hora tá de manhã, uma hora tá sol, por exemplo, de manhã tá sol, e mais pra tarde vai ficando, vai começando a chover. Teve um dia que eu ia pro parque aquático com a minha mãe, né? Uhum. Aí, de manhã, quando a gente estava preparando as coisas, estava um tempo feio de chuva. Aí sim começou a abrir o céu e aí a gente conseguiu ir, mas pelo jeito que estava o céu de manhã, a gente achou que não ia dar para ir mesmo, porque estava gelado e o tempo estava bem fechado. É verdade. Mas hoje as previsões elas são muito, muito mais certeiras, assim, muito mais corretas. E às vezes até na previsão do tempo a gente já vê assim, ó, de manhã vai ter a temperatura assim, vai ter muitas nuvens, à tarde vai abrir o sol, então já dá para a gente detectar melhor. E são esses satélites, então, que nos ajudam em tudo isso, né? Que estão ali servindo, na verdade, eles nos servem tecnologicamente, servem à ciência e servem à humanidade, né? Fazem parte hoje da nossa vida de muitas formas. Aí, eu coloquei para vocês lá na aula a experiência da página 46, né? Mas eu também fiz uma outra forma de observar, que foi aquele céu que eu mostrei para vocês, né? Que na verdade era um fundo preto, com uma lua, e essa lua ela ia aparecendo para vocês aos poucos. Na página 46, tem lá a sugestão de vocês fazerem isso com uma caixa. Então, tem que pendurar uma bolinha na caixa, fazer lá uma abertura, colocar uma lanterna. Então, vocês vão observando a forma que a luz é refletida. Então, você faz a abertura dos 4 lados da caixa, se vocês quiserem fazer em casa, para vocês observarem como a luz é refletida. E aí vocês vão ver, né, como muda de forma a bolinha ali, a reflexão da luz na bolinha. Isso, na verdade, para vocês entenderem as fases da Lua. E aí a professora mostrou isso naquela outra experiência que eu mostrava para vocês então, né? Que a Lua, quando a Lua está nova, é aquele momento que a gente não está enxergando a Lua. E aí a Lua começa meio que crescer, ficou chamada assim, porque acreditavam que a Lua estava crescendo.
E hoje nós sabemos que não é porque a Lua cresce ou ela está lá no mesmo formato o tempo todo. Porém, nós é que não estamos vendo a Lua na sua totalidade o tempo todo. Então, conforme nós vamos fazendo o nosso movimento e a Lua vai girando ao redor da Terra, conforme ela é iluminada pelo Sol, é que nós a vemos à noite. Então, ela não tem luz própria, ela tem a luz do Sol. Então, conforme ela é iluminada, é que nós vemos a Lua, né? Senão, nós não veríamos. Então, tem algum momento que a gente não vê nada da Lua, porque ela não está sendo iluminada ali, aquele lado não está sendo iluminado pelo Sol, então a gente não vê. E aí tem um outro momento que o Sol começa a iluminar a Lua e nós, daqui de onde nós estamos, nós vamos vendo uma parte da Lua e depois ela vai aumentando, né? Como se fosse aumentando, mas na verdade é a luz do Sol batendo nela, até que nós podemos ver ela completamente. Como eu falei para vocês, né? O ciclo da Lua demora cerca de 28 dias, então é mais ou menos uma semana em cada fase da Lua. Então, uma semana que ela está nova, uma semana que ela está minguante, sendo que desse minguante ela vai aumentando, né? Para ficar nova, porque ela está, vamos pensar assim, a Lua está nova, aí daqui a pouco ela começa a crescer, né? Que ela aparece, aí ela fica cheia. Depois de cheia, ela começa a diminuir, que é quando ela fica minguante, e aí ela volta a ser nova, tá? Então, é cerca de uma semana, mais ou menos, cada período lá, cada fase do crescimento da Lua. E aí, eu tenho lá na apostila uma atividade que vocês iam fazer, que tinha várias imagens exatamente desse momento aí, das fases da Lua. Olha aqui, vamos ver... Ver se a gente já chegou aqui. Aqui são as experiências. Quando que é para entregar essa experiência? Quando que é para mandar foto? Do solstício e do equinócio. Pode ser para a semana que vem, tá? Agora, essa daqui vocês não precisam mandar foto. Essa aqui eram as maneiras de fazer. A professora fez de uma outra forma. A professora fez essa aqui para vocês, tá? Que é a maneira de mostrar as fases da Lua, e vocês tinham essa outra que a gente faria lá na escola com a caixa, que não deu para a gente fazer lá. Então, se alguém quiser fazer, pode, mas não é obrigatório fazer. Depois aqui nós temos, ó, página 47, fala assim, ó, depois de observar a bolinha através dos 4 orifícios, atentando para a maneira como ela aparecia iluminada, responda. Então, como vocês não fizeram com a bolinha, mas a Pro fez no vídeo para vocês, com o cartaz, então vocês vão responder, né? O que você observou em cada orifício? Oi? Ô, Pro, eu não sei se você mudou ou estava só lendo, mas por causa que ainda tá a experiência, página 46. Eu já mudei aqui, tá? Então acho que não apareceu para vocês. Já apareceu ou ainda não? Não. Não, ainda tá aqui, tá na página experiência, página 46. Então, vamos voltar lá. Deixa eu compartilhar de novo, que às vezes parece que trava, né? Então, vamos compartilhar novamente. Aqui. E agora? Agora apareceu? Agora apareceu a página da apostila. Isso. Então, é essa página aqui depois daquela, tá? É a 47. Então, que é essa atividade que vocês têm que deixar pronta. Então, o que vocês vão fazer? Olha, depois de observar... Nós não observamos pela caixa, nós observamos pelo cartaz, né? E quem quiser pode observar pela caixa. Mas qual foi a observação que a professora fez com vocês na videoaula? Foi sobre as fases da Lua, tá? Então, o que você teria observado? As fases da Lua. Então, vocês vão colocar aí. E aí, aqui embaixo, ó, nós temos assim, as fases da Lua observadas no experimento, né? São imagens de como seriam essas fases observadas. Agora, descreva e desenhe o que você observou sobre as principais fases da Lua. Aí, isso a professora falou com vocês na videoaula, que são 4 as principais, que é isso que a Pro estava falando agora. A Lua nova, a Lua cheia, a Lua minguante e a Lua crescente. Então, vocês vão colocar o nome das fases e fazer um desenho, tá? Então, olha só, página 47. Por exemplo, Lua nova e faz um desenho. Quem não lembrar, ai, professora, não estou lembrando, assiste lá o vídeo de novo para fazer, que a professora mostra lá no vídeo, né? Lua cheia, como é que é? Faz o desenho. Lua minguante, faz o desenho. E lua crescente,
Então, vocês vão escrever e fazer um desenho dessas fases da Lua. Depois, na 49, aí falava assim, ó. E a investigação continua. Você pode pesquisar em livros e na internet. O que é um eclipse? E aí, só até aqui, né? Deixa eu ver até onde nós fomos lá na aula, porque na próxima aula que a gente vai falar bastante sobre Até o eclipse. até essa parte, né? Ó. Então, aqui, ó, 47, 48. E aí as fases da Lua, né? Fazer junto com os alunos, que é isso que a gente que eu acabei de compartilhar com vocês. E aí, nesse vídeo, a professora falou assim, tem que fazer a lição de casa 2 no começo. E depois a professora falou, tem que fazer a lição de casa 3. Porque, na verdade, a lição de casa 2 era a lição de casa da semana 6. Mas lá na hora de gravar, a professora esqueceu de falar. E aí já estava gravando a da semana 7. Então, a professora fala no começo da lição 2 e depois da lição 3. Então, vocês façam as duas lições. A primeira lição de casa já deve estar pronta a essas alturas, que eu acho que eu tinha pedido na aula 5 ou na aula 4, se não me engano. E aí a gente vai estar corrigindo as lições também. Lá na próxima aula da semana que vem, a gente vai falar sobre o equinócio e o solstício, que é a pesquisa que vocês têm que fazer, tá? Então, isso é assunto da próxima aula. E aí a gente vai falar sobre o eclipse também na próxima aula, tá bom? Agora, eu vou compartilhar com vocês de novo a apostila para a gente corrigir pelo menos uma lição de casa. Vamos lá. Isso vai ser um pouquinho difícil. Ó, então, antes de ir para lá, era a página 48, 49, então era até essa aqui que vocês tinham que fazer, né? Até exatamente. Eu só fiz até a 48 que você falou no vídeo. Tá bom. Então, essa daqui, ó, a 49, o assunto é eclipse, não tem problema, porque na próxima aula a gente fala sobre ela, que a gente vai falar sobre eclipse na aula que vem, tá? Então, na aula que vem a gente vai falar sobre isso. E deixa eu ir lá na lição de casa. Eu posso ler, Pro? Pode. Essa lição aqui a gente já fez junto ou ainda não? Essa lição de casa 1 já corrigimos? Acho que não, né? Então, pode ler a lição 1. Descreva o que você entendeu sobre o surgimento do universo. Aí eu vou lendo as perguntas e quem quiser ler a resposta, é isso? Isso. Alguém quer falar a resposta? Descreva o que você entendeu sobre o surgimento do universo. Alguém quer falar o que colocou? Eu Pedro? quero. Quem quer falar? Isa. O Pedro também quer falar, Pedro? Então, o Pedro pode falar e a Isa também, Isadora. Tá. Eu falo primeiro, Pro? Pode ser? Existe uma teoria que houve uma grande explosão e se originou os planetas. Muito bem. E o Pedro? Eu escrevi que o universo explodiu. Ótimo. Então, você entendeu também como o início do universo. Alguém mais quer falar? A primeira, o que colocou? Não? Então, vamos lá. A 2. Como ficou conhecido o aparecimento do universo? Como ficou conhecido? Como vocês colocaram? Big Bang. Big Bang, muito bem, né? A grande explosão recebeu esse nome. Oi? Quem quer falar? Alguém? Não? Vamos lá. Malu, lê aí a terceira. Qual o nome da nossa galáxia? Ah, essa é fácil, hein? Via Via Láctea. Láctea, o nome da galáxia. Aí. Malu lê a quarta. Encontre no caça-palavras o nome dos 8 planetas do nosso sistema solar e o da estrela que nos ilumina. Muito bem. Aí aqui eu tô dando de presente para vocês o caça-palavras, né? Que tá na imagem aí. Opa, eu achei com outro as Júpiter. respostas. Que legal. Então, É vocês... do lado de Netuno. Ah, legal. E vocês viram que aqui, ó... Mas esse Júpiter que tá na diagonal tá errado, porque é Júpiter. E vocês viram que aqui o Sol também tá ao contrário, né? O Sol, o que mais? Marte, né?
Aqui era fácil, mas não era tão fácil. Tinha umas coisas diferentes, né? Então, deixa eu ver onde está o meu Júpiter aqui. Ah, tá aqui. Seu Júpiter tá verdade, escrito ó. errado. É porque Tá no meu escrito livro está escrito Júpiter, né? Eu O de achei. vocês acharam aqui também na diagonal ou não? Eu achei outro Marte. É, que legal. Aqui é a sugestão que está aqui no meu livro. Do lado direito do Sol. E aí, na hora de colocar os nomes, então, ó, depois tinha aqui a questão 5, né? Que Posso conforme a ler? ilustração, pode ler. Observe a ilustração do sistema solar e registre o nome de cada um de seus 8 planetas de acordo com as respectivas posições. Muito bem. Então, olha, vocês iam ver Mercúrio, as Vênus, posições. Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Muito bem. Daí era o meu velho tio, né? Lembra? Me jurou Meu ser velho tio jurou ser netuniano. um netuniano. É, meu velho tio me jurou ser um netuniano e a gente aprende a ordem dos planetas. Então, vocês iam colocar lá os planetas nessa ordem. A lição de casa 2 já fizeram? Já. Já? Não. Não? Então, nós vamos... Pro, já acabou o tempo da reunião. É verdade. Na semana que vem a gente Então, vai... eu posso te mostrar uma coisa? Pode. A lição de casa 2 e a 3, a gente corrige na semana que vem. E a avaliativa da semana 7, tá bom? Então, gostando desse conteúdo de ciências, tá gostoso, né? Descobrir mais sobre o nosso Sim. universo. A Pro já está preparando o terceiro bimestre para vocês. Já? E aí nós vamos falar sobre outro assunto depois. Eu acho que vai ser na Aproveitem- quarentena. Aproveitem bem esse assunto, porque o próximo assunto já é outro, mas vai ser interessante da mesma forma. Vamos tentar fazer nossa aula ser bem legal, né? Pode É de falar. matemática, aquele lá do ovinho, de Tangram. Tá. Eu fiz o de ponta cabeça. Ah, legal. Aí, assim. Fiz o risquinho um só, tá? Eu sei. Muito bem. Pessoal, então a nossa aula vai ficar por aqui hoje. Deus abençoe vocês. Semana que vem nós vamos fazer uma live junina. Aí a gente avisa vocês como vai ser, tá? Vai ser bem legal. Todo mundo É pra nós, pô. vai ser bem da hora. A gente não vai ter nossa festa da colheita lá, mas a gente vai dar um jeito de fazer uma festa com vocês. Tá bom? Então, ó, super beijo pra vocês. Deus abençoe. Tchau, professora. Semana. Tchau, Pro.